Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Nesta hora, nós vamos falar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Vamos ler duas passagens evangélicas. A primeira de Mateus, capítulo 5, versículos 15, que diz: Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17, também nos diz: Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de saber-se e fazer-se pública. O que podemos entender destas duas passagens evangélicas? Assim como não se acende uma luz senão para dissipar a escuridão e iluminar o ambiente, do mesmo modo, aquele que possui conhecimento das leis divinas não o deve guardar só para si, mas sim divulgá-lo através da palavra e, sobretudo, do exemplo. Devemos, então, espalhar os conhecimentos que possuímos em benefício de todas as criaturas, pois a verdade não é para ser escondida de ninguém. E em Mateus, capítulo 13, versículos 10 e 15, vamos ouvir. E chegando-se a Jesus, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes falas tu por parábolas? E Jesus, respondendo, lhes disse: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem, ser-lhe-á dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus utilizava para falar com as pessoas mais simples, mais humildes e sem conhecimentos, pois ele entendia que era a forma mais correta e a maneira de poder chegar até a estas pessoas mais humildes. E então ele, na parábola, nos dizia: era uma narrativa, uma história, um conto, muitas vezes imaginada ou verdadeira, mas que tinha sempre por finalidade ensinar uma verdade. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda a hora o sentido das suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo agora seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Claro que os apóstolos já estavam um pouco mais próximos do Pai e de Jesus. Portanto, já entendiam algo da sua doutrina, apesar de que alguns eram humildes pescadores. Jesus procedia para com o povo como se faz com as crianças,
quando as suas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. E desta maneira, Jesus nos dá o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sim sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. A máxima não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. E porque há pessoas que uma luz muito viva, um conhecimento muito profundo, pode ofuscar e não esclarecer. Acontece com a humanidade, o mesmo que com as criaturas. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve correr a seu tempo. Pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque chegando a hora do conhecimento desabrochar, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A oscuridade lhes pesa. E como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé enfraquece. A providência, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente e à medida que a humanidade amadurece para a receber. A providência mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire, mas os homens que possuem essa luz só a ocultam de todos os outros com a intenção de os dominar. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. Foi assim com todas as religiões, sempre tiveram os seus mistérios. Mas já Jesus nos dizia que não podem existir mistérios, que não há nada secreto, que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pode compreender, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados e à medida que se for purificando. Pois aqui na Terra, ainda uma região de provas e expiações, ele ainda se perde no nevoeiro. Como dissemos atrás, Jesus falava muito por parábolas. E no Evangelho se pergunta: que proveito o povo daquela época poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele, povo? Deve notar-se que Jesus só exprimiu por parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação. Todos nós sabemos que não há nenhuma religião que nos prometa a salvação. Nós só nos conseguimos encontrar com o Pai através da caridade. Tudo o que Jesus disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. E assim devia ser, porque se trata de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para a poderem assimilar e interiorizar. Sobre outras questões da doutrina, só desenvolvia os seus pensamentos com os discípulos, pois eles estavam mais adiantados, moral e intelectualmente. E assim, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse:
Ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós ouvimos muito nesta casa de Deus que quanto mais damos, mais temos para dar. Aqui quando ele dizia que até ao que não tem lhe será tirado o que ele tinha, claro que o Pai não tira nada a ninguém. Somos nós próprios. Quando nos desviamos do Pai e de Jesus, esquecendo a espiritualidade, virando-nos mais para a vida material, nós próprios perdemos exatamente aquilo que tínhamos. Mas em muitas outras ocasiões, até mesmo com os apóstolos, Jesus tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja completa compreensão estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram origem a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo do outro, vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. A nossa doutrina, o espiritismo, vem lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Allan Kardec, o nosso codificador, nos diz neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se os espíritos as houvessem apresentado completas desde o início, elas não teriam sido acessíveis, senão a um pequeno número de criaturas, e teria mesmo assustado aquelas que não se achavam preparadas, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os nossos amigos espirituais ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire. É porque cada coisa deve vir no tempo certo. Os espíritos dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar, antes de apresentarem outra. E aos acontecimentos, o tempo de lhes preparar a aceitação. Vamos falar agora um pouco do item número 11 deste mesmo capítulo, 24º, que trata: os sãos não precisam de médico. E Jesus, através de Mateus, no capítulo 9, versículos 10, 12, nos diz: E aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se sentaram a comer com ele e com os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Com estas palavras, o Mestre Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e deserdados, porque eram eles os que mais necessitavam de consolação. Aos cegos,
humildes e de boa fé, porque eram eles que pediam para que seus olhos fossem abertos. E não aos orgulhosos, pois que esses acreditavam possuir toda a luz e não precisar de coisa alguma. Estas palavras, como tantas outras, também se aplicam no Espiritismo. Às vezes, causa admiração o facto da mediunidade, como todos nós sabemos. É a faculdade, é a capacidade de se poder comunicar com os espíritos. Ia dizendo, a mediunidade seria concedida a pessoas menos dignas e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Parece, contudo, dizer-se que a faculdade não tão preciosa, parece, costuma dizer-se, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de criaturas de maior merecimento. Digamos, de início, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, com a condição de ver, de ouvir, de falar, mas não há nenhuma destas condições, o ver, ouvir e falar, mais a mediunidade, de que o homem ou a mulher, não vamos colocar as mulheres de fora, em consequência do seu livre-arbítrio, da sua vontade, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. O Pai atribui estas faculdades ao homem e à mulher, dando-lhe a liberdade de as usar como quiser, como entender, mas responsabiliza sempre aqueles que delas abusam ou fazem mau uso. Então, a mediunidade, a tal faculdade de comunicar com os espíritos, é dada pelo Pai sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, aos pobres, ao rico, aos virtuosos, para todos os fortalecer no bem. E aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico. A mediunidade não implica necessariamente as relações só com espíritos superiores. Ela é simplesmente uma aptidão. Ela é uma ferramenta de trabalho poderosíssima para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médio não é, portanto, aquele que tem a facilidade de comunicação, mas sim o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. O bom médio é aquele que se encontra sintonizado com o Pai, aquele que já tem no seu coração a luz. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. E também no item 13 deste mesmo capítulo se fala da coragem da fé. E então Jesus nos diz, através de Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. O que poderemos entender por fé?
Há muitos conceitos, há muitas definições. Nós vamos dizer que a fé é a crença que temos em alguma coisa ou em alguém. É um sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea, através dos nossos atos e das nossas palavras. E nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa do que acreditamos. Dá testemunho da fé aquele que, possuindo a fé, vive de acordo com ela e não teme praticá-la nem defendê-la, onde ou diante de quem quer que seja. A demonstração dessa fé resulta, acima de tudo, pela vivência e a coragem de a ostentar. Da passagem acima de Mateus, o que podemos entender por confessar e reconhecer Jesus diante dos homens? Então podemos entender o aceitar os seus sentimentos, melhor, aceitar os seus ensinamentos e divulgá-los através das palavras e, sobretudo, de atos, sem constrangimento nem fanatismo. Aqueles que confessam Jesus diante dos homens são os que dão testemunho dos seus ensinamentos, vivenciando-os no dia-a-dia. E o que devemos entender, também na mesma leitura, quando Jesus diz: eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai. Devemos entender, em primeiro lugar, que Jesus foi o enviado de Deus, nosso Pai, para nos ensinar suas leis. Em segundo, que Jesus está sempre no nosso lado. E percebendo o nosso esforço em praticar o bem, nos reconhecerá diante do Pai, como seguidores dos seus ensinamentos. Sabemos que Jesus não nos reconhece pelo nome ou pelos bens que possuímos, mas sim pelo esforço que possamos fazer para superar o que está menos bem em nós, sobretudo as nossas imperfeições. E para terminarmos, também do mesmo capítulo do Evangelho, mas o item 17, vamos falar um pouco, carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Esta mensagem é-nos trazida por Marcos, Mateus e João. E diz: e chegando a si o povo com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todos sabemos que a nossa cruz representa as dificuldades e os obstáculos da presente existência, consequência de nossos erros do passado. Mas dessa cruz constitui, ao mesmo tempo, a nossa esperança de libertação, cabendo-nos, portanto, aceitar e carregar a cruz, com ânimo, firmeza, alegria e resignação. Para isso é preciso seguir o roteiro estabelecido por Jesus, que diz: o caminho para a conquista da felicidade inclui o desapego ao bem próprio, em proveito do bem de todos. O suportar corajosamente as consequências dos atos de ontem
e de hoje, e a procura de Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia. Sintetizando, a cruz que hoje carregamos deve ser para nós motivo de júbilo e regozijo, pois é o prenúncio da libertação que se avizinha. Ela representa o resgate de nossos débitos do passado. Era este o pequeno trabalhinho que tinha para vos oferecer. Obrigado por terem vindo. E que Jesus nos ajude e inunde de bênçãos. E que possamos continuar a colocar a candeia, como fizemos aqui hoje, não debaixo do alqueire, mas sim no candeeiro, para que a luz do conhecimento se possa espalhar e chegar a todos nós. Que o Pai, Jesus e os nossos amigos espirituais fiquem conosco, hoje e sempre. Que assim seja.